Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 8 a 12. Paulo na escola de Tirano. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui do livro de Atos, capítulo 19. Vamos pegar aqui do versículo 8 em diante, até o versículo 12. No versículo 8 diz o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Ele falava com confiança, com coragem, dissertando e persuadindo, ou seja, ele estava convencendo as pessoas, os ouvintes, com respeito ao reino de Deus. No versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos. Olha que termo difícil. O termo é difícil, mas o seu significado é simples. Empedernido é um coração ou uma pessoa insensível, inflexível, que não se comove, nem se deixa persuadir, como se tivesse endurecido em pedra. É o que nós falamos do coração de pedra, coração endurecido, né? Hoje em dia, nós usamos um termo similar, que é desumanizado. É quando a pessoa deixa de ter humanidade, ela deixa de ter empatia. Nós vimos recentemente o caso do Charlie Kirk, aquele ativista cristão de direita americano, que foi executado em frente a uma multidão, em frente à sua família, suas filhas, simplesmente por ter uma opinião e debater publicamente sobre ela com pessoas que tinham uma visão diferente. E a pessoa que fez o atentado, o assassino que atirou nele e que tirou a vida de um pai de família, de um jovem, simplesmente por ter uma opinião diferente da dele, ele se encaixaria perfeitamente nessa definição de ser um empedernido, ou seja, ter um coração de pedra. É uma pessoa desumanizada. Nós temos, meus irmãos, que nos atentar e sempre nos recordar dos 2 principais mandamentos que Jesus nos disse. Jesus nos deixou esses mandamentos, está lá escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 a 39, onde Jesus diz o seguinte: o primeiro mandamento, o grande mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que uma pessoa que tira a vida de uma outra pessoa de uma forma tão brutal e por um motivo tão torpe e banal pode ser considerado um cristão? Com certeza, meus irmãos, essa pessoa não conhece a Cristo, mas nem de ouvir falar. Infelizmente, são os rumos que a nossa sociedade está tomando. Isso tudo, meus irmãos, é o reflexo do afastamento da palavra de Deus. Continuando aqui o versículo 9.
Então as pessoas estavam com o coração empedernido e descrentes, falando mal do caminho. Vocês se lembram quem é o caminho? Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus. Lembra que eu sempre falo, vamos voltar à fonte, vamos ver o que Jesus faria, o que Jesus falaria. Nesse caso, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando o versículo 9. Então eles estavam falando mal do caminho, mal de Jesus, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Aqui, quero chamar a atenção a vocês ao nome do dono da escola, que é Tirano. A escola de Tirano, onde Tirano era um nome próprio e não uma característica de opressão, para que não haja distorção da palavra. Tá vendo? Paulo estava na escola de tirano, de tirania, de opressor. Não. Tirano era o nome próprio, o nome romano. Paulo percebeu que muitos judeus estavam se inquietando com as suas pregações e começavam a se levantar contra a palavra e o ensino dele. Para evitar a contenda, a discussão, a discórdia, lembra das obras da carne versus os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5? E para preservar os novos convertidos, Paulo preferiu encontrar um novo local de estudo. O que verdadeiramente importa, meus irmãos, não é o local onde estudamos, mas o que estudamos. E nesse caso, o que importa realmente é a palavra de Deus e não a sinagoga. No versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo, dando uma oportunidade para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo, meus irmãos, pregou a todos. Ele não pregou apenas aos que creram, ele pregou aos judeus que não creram, ele pregou aos gregos e ele ensinou aos novos convertidos, de acordo com o que está escrito aqui nesse trecho de estudo. O mais interessante, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é o termo todos. Paulo pregou a todos, mas isso não quer dizer que todos creram e que todos se converteram. A obrigação nossa como cristãos não é convencer e nem converter ninguém. A nossa obrigação é levar a palavra, é pregar o evangelho. A conversão é obra do Espírito Santo. Eu trouxe uma referência bíblica aqui, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz o seguinte, e disse-lhes, quem está dizendo aqui, mais uma vez, é a fonte, Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vocês lembram que eu chamei a atenção ali ao termo todos? Nós temos que pregar a todos, porque é o mandamento de Jesus. Nós vamos pregar a todos, mas nem todos vão se converter, nem todos vão crer. Por isso, meus irmãos, nem todos serão salvos. No versículo 11, e Deus, observem, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aqui o autor, que é Lucas, está contando que Paulo fazia milagres extraordinários? Não. Ele está deixando bem claro que era pelas mãos de Paulo, mas quem fazia o milagre era Deus. Olha que mensagem forte e importante, meus irmãos. Quem faz o milagre é Deus. A palavra é de Deus.
Paulo, Pedro, João, eu, você, nós somos apenas os mensageiros, mas a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Quem tem o poder de fazer o milagre, de fazer a conversão, a salvação, tudo isso vem de Deus. No versículo 12, a ponto de levarem, então observe, Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, certo? Agora, a população, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Ou seja, as pessoas pegavam, como elas viam os milagres realizados por Deus através de Paulo, elas pegavam um lenço que Paulo usou, por exemplo, e levavam aos enfermos. Quando esse lenço era colocado em contato com os enfermos, diz aqui no texto, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, não por causa do poder de Paulo, mas pelo poder de Deus. Precisamos ter muito cuidado com esses versículos, meus irmãos. Quem faz o milagre não é o suor santo de Paulo, mas sim o poder de Deus. Paulo está sendo um instrumento usado por Deus. Eu trouxe aqui uma outra referência bíblica, agora falando de Pedro, mas é bem similar, que está lá em Atos 5, nos versículos 14 e 15, que diz o seguinte: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Eu já ouvi dizer, nessa nossa caminhada de evangelismo, algumas pessoas dizendo que até a sombra de São Pedro era santa. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Pedro, assim como Paulo, assim como João, eles eram apenas ferramentas, instrumentos usados por Deus. O poder não estava em nenhum deles, o poder é de Deus. Deus é que decide, Deus é que tudo pode. Muitos crentes, meus irmãos, crentes que eu chamo aqui não são evangélicos, eu digo crentes que creem em Jesus Cristo. Até os dias de hoje são manipulados e enganados por falsos mestres, que muitas vezes distorcem a palavra, leem trechos isolados da Bíblia para atingir o emocional, o psicológico das pessoas e convencê-las da sua unção divina. E as pessoas são enganadas, meus irmãos, porque elas estão à procura de milagres, de revelações, e não do próprio Deus. Mais uma vez, trazendo a referência que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, que diz, Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, vamos encerrar esse estudo aqui, e mais uma vez eu reforço para vocês. A verdade não está no que eu estou falando. A verdade não está no que o pastor está falando. A verdade não está no que o padre está falando. A verdade está na Bíblia. Leia a palavra de Deus, estude a Bíblia, busque o entendimento, busque a inspiração do Espírito Santo para que você tenha discernimento da palavra. E só assim conhecerá a verdade e será liberto do pecado. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.